Boa noite a todos. Eu me chamo Luano Pellegrini. Tudo que estará sendo dito por este canal é algo que me foi contado por minha mãe e diz respeito a uma experiência aterrorizante que meu avô acabou passando. Minha mãe sempre nos contou que meu avô sempre teve por costume, durante toda sexta-feira, ir até um boteco que ficava nas imediações da cidade. Bastava chegar à sexta-feira para encontrá-lo enfurnado em um bar. E foi durante um destes finais de semana que algo bastante inusitado aconteceu. Era uma sexta-feira de lua cheia. Tão logo meu avô chegou no boteco, ele percebeu um casal de jovens. Eles pareciam estar pedindo algo para comer. Aparentemente, ambos se encontravam com fome. O dono do bar era um senhor de semblante bastante enferruscado. Nunca foi de ajudar aqueles que entravam em seu bar. Foi então que, para as surpresas de todos que se encontravam ali naquele lugar, que aquele homem acabou jogando água no casal e pediu para que eles viessem a estar se retirando de seu estabelecimento. Aquele casal ficou completamente encabulado com toda aquela situação e lentamente foram se direcionando à porta. Mas tão logo pisaram do lado de fora, o dono do estabelecimento, por motivos fúteis, acabou jogando uma garrafa de água vazia em direção ao casal. E esta mesma garrafa acabou acertando a mulher. Então meu avô, que naquele momento já estava com os talagaços na cabeça, e naquela altura ele já se encontrava completamente embriagado, acabou se incomodando com a maldade do dono do estabelecimento. E sem ao menos pensar, ele acabou indo tirar satisfação com o dono do boteco. Mas da mesma forma que ele foi para cima do homem, ele acabou voltando para trás devido a um murro que acabou levando em seu rosto. O casal, ao ver toda aquela cena, acabaram falando para meu avô não se preocupar, pois todo o mal que se faz nesta terra é cobrado, e aquele murro não ficaria barato. Meu avô naquele momento poderia estar embriagado, mas sempre foi um homem justo. Ele acabou levando a sua mão em seu bolso e tirou algumas moedas que ainda lhe restavam e ofereceu ao casal. Então ele disse que era pouco, mas dava para comprar bolachas para dar uma forrada no estômago. Aquele casal prontamente aceitou as moedas e, seguido disso, caminharam em direção à estrada escura do engenho. Meu avô sabia que aquela estrada não era de confiança durante as noites e acabou gritando para o jovem casal que ficassem até amanhecer, pois aquela noite era de lua cheia e era perigoso seguir aquela estrada. Então, quando o jovem casal parou em meio àquele caminho e voltaram a sua atenção para o meu avô, ele acabou pronunciando que durante as noites de lua cheia, um lobisomem corria toda a extensão daquela estrada. O casal, que parecia não ficar surpreso com o que meu avô havia dito, acabou voltando. E tão logo chegaram à frente de meu avô, o perguntaram: "Você tem medo de lobisomem?" Então meu avô respondeu que não. O homem de cabeça baixa respondeu que ele só deveria ter respeito por tal criatura, pois desta forma a criatura também o respeitaria. Então o casal voltou a caminhar em direção à estrada, até que sumiram em meio à escuridão da noite. Então, depois de algumas horas terem se passado, o dono do bar acabou gritando com meu avô: "Vá embora, que já estou fechando esta espelunca." Tão logo as portas foram fechadas, o dono do bar, junto com mais alguns homens,
Montaram em suas bicicletas e foram sentido a mesma estrada que o casal tinha ido. Meu avô, minutos antes, havia falado para todos eles: porque vocês não esperam o dia amanhecer. Essa estrada é perigosa. O dono do bar então sacou uma faca e falou: o que eu topar daqui pra lá, eu mato e coloco do tira-gosto pra você comer amanhã. E assim seguiu o dono do bar estrada fora com seus colegas. Meu avô acabou se escorando no lado do boteco e por ali mesmo cochilou. Quando acordou, olhou a hora no seu relógio velho e o horário já vinha se aproximando das 2:30 da manhã. Então ele se levantou e falou para ele mesmo: vou embora. Então seguiu por aquela estrada. Depois de uns 20 minutos caminhando estrada à frente, bem próximo a uma encruzilhada, meu avô, que ainda se encontrava embriagado e andando de cabeça baixa, acabou se enroscando em algo que estava no chão. Ao olhar direito, ele acabou notando que era a bicicleta do dono do bar. Então, ao levantar a cabeça para a frente, ele acabou avistando duas feras. Deveriam ter 2 metros de tamanho, e seus olhos eram vermelhos, parecendo brasa viva. Meu avô então abaixou a sua cabeça e continuou andando. Tão logo ele cruzou por aquelas criaturas, só escutou eles respirando forte ao passar do lado. Então, depois de alguns metros à frente, meu avô notou que aquelas duas feras vinham o acompanhando, mantendo mais ou menos 10 metros de distância. Tão logo ele se aproximou da sua casa, uma daquelas feras soltou um baixo grunhido. Então, neste momento, meu avô parou e só esperou o ataque. Bem devagar, o bicho passou à sua frente de cabeça baixa. Então caminhou até uma toceira de mato seco. Ali naquele lugar, o lobisomem se agachou e cavou próximo àquela toceira de mato. Meu avô naquele momento se encontrava completamente assustado para ver o que aquele ser estava fazendo. Então ele somente permaneceu parado e com a sua cabeça baixa. Tão logo a criatura retornou, passou do lado dele respirando forte e seguiu em disparada, sumindo em meio à escuridão. Então, quando ele percebeu que a fera não se encontrava mais à sua espreita, ele deu uma carreira e adentrou a sua casa chorando. Quando minha avó ouviu, ele pronunciava com um ar de espanto em seus olhos: tenha respeito, que você vai ser respeitado pela fera. Ao amanhecer, meu avô, morrendo de dor de cabeça e também pensando em todo o ocorrido, foi ver o motivo do lobisomem ter cavado naquela toceira de mato seco. Ao chegar no local, ele viu um pequeno buraco e, ao tirar a areia de cima, para o seu espanto, ele acabou achando a mesma quantidade de moedas que tinha dado ao casal naquela noite anterior. E foi naquele momento que meu avô acabou entendendo que precisamos ter respeito, independente de qualquer ocasião. Dizem que o amigo do dono do bar, que na época havia desaparecido, acabaram descobrindo que ele se encontra internado em um hospício. E o dono do bar, ninguém sabe dizer se acabou se mudando ou foi embora daquela região. O fato é que aquele homem nunca mais foi visto. Cordiais uivos a todos. Boa noite.